Então, pessoal, nessa nossa aula agora, nós vamos responder algumas questõezinhas sobre a associação de resistores. Vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: um grupo de amigos foi passar um final de semana em um acampamento na zona rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e a outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts, e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as especificações e o circuito tenha a menor perda possível da estrutura do circuito elétrico, deve ser de dois bocais ligados em... Então, pessoal, olha só. Nós temos aqui lâmpadas incandescentes. E essas lâmpadas, elas vão funcionar como se fossem resistores. Nós sabemos que podemos associar resistores em série ou em paralelo. Em série, ele vai ficar assim. Em paralelo, eles vão ter a mesma DDP, mas as correntes vão ser diferentes. Aqui eles vão ter a mesma corrente, em compensação as tensões serão diferentes. Bem, o gerador produz uma tensão de 220 volts. E o que acontece? Se eu ligar as lâmpadas em paralelo, cada uma vai ter 220 volts e não vai dar certo, porque a especificação dele é que ele seja 110 volts. Então, com certeza, eu vou ter que ligar ela em série. Por que em série? Porque se eu colocar aqui ela em 220 volts em série, cada uma das lâmpadas vai ficar com 110 volts, certo? Então, com certeza eu devo utilizar em série. Em compensação, ficamos com duas alternativas. E aí a questão pede que ele seja a menor perda possível. Aí a gente tem que lembrar sobre a questão da resistividade. Que a resistividade, ela depende do coeficiente de resistividade, o L dividido por área, que é a menor. Então, se eu colocar o fio de maior espessura, a resistência vai diminuir e, consequentemente, vai perder menos energia. Se eu utilizar a letra B, o máximo de comprimento, a resistência vai aumentar. A resistência aqui vai aumentar. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, a alternativa correta, a melhor maneira possível aqui vai ser usar ela em série e usar o fio de maior espessura, porque vai ter menos resistência elétrica. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. A segunda questão fala o seguinte: nós temos duas figuras, nós temos dois tipos de associações, e aí ele pede: considere que, aplicando-se uma tensão de 60 volts nos terminais, a diferença entre as correntes totais que as percorrem seja igual a 9 amperes. Então, a diferença entre as correntes totais que as percorrem seja igual a 9 amperes. Sendo assim, o valor da resistência é igual a... Então, vamos lá. Aqui nós temos uma associação em série e aqui nós temos uma associação em paralelo. Ele vai colocar uma tensão de 60 volts, é a nossa DDP nos terminais. Aí a questão, ele vai falar que a diferença das correntes, nós temos aqui I2 menos I1, vou chamar aqui o I2 e I1, e ele tem que ser de 9 amperes. É a diferença entre os dois circuitos. Então, o que acontece? No circuito 1, vou apagar aqui, fica melhor.
No circuito 1, como é que vai ser a DDP? A DDP aqui, vou chamar circuito 1, ela vai ser R mais R, no caso, vou botar aqui R mais R, que é a resistência equivalente, vezes a corrente 1, que vai dar o quê? A tensão aqui, vamos chamar só de U, que é igual por dois casos, vai ser 2R vezes I1. Na segunda situação, nós temos que a tensão, quando ela está em paralelo, a resistência é dividida pelo número que está em paralelo. No caso é 2 vezes o I2. Como nós sabemos que as tensões são iguais, a tensão 1 é igual à tensão 2, então vai ficar aqui 2R vezes I1 é exatamente igual a R dividido por 2 vezes I2. Esse R cancela com esse R. Esse 2 passa para o outro lado. Então vai ficar 4I1 igual a I2. Então nós temos aqui uma segunda equação. E aqui é a primeira que ele diz que a diferença entre as duas correntes é de 9 amperes. Então basta a gente fazer uma substituição, que é o valor do I2. I2 é 4 e 1. Então vou colocar aqui, ó. O I2 é 4 e 1 menos I1 igual a 9. Então nós temos 3 e 1 igual a 9. Então I1 é 9 dividido por 3, ou seja, a corrente será de 3 amperes. Sabendo quem é a corrente ampere do I1, eu posso descobrir. Vamos pegar a associação em série aqui para a gente descobrir. Na associação em série, nós temos que a tensão é R mais R, porque está em série, que dá 2R vezes I1. Então nós temos aqui a tensão de 60, nós temos 2 vezes o R, e nós temos o I1 que nós descobrimos que é 3. Então 60 é igual a 6R. Portanto, o R vai ser de 10 ohms. Então, letra D. Então, a última questão vai falar o seguinte. Um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistência elétrica, montou uma associação de resistores sem realizar soldagem. Para tanto, prendeu 5 resistores de 1000 ohms com fita adesiva e isolante, conectando as extremidades desses resistores a 2 clipes de papel idênticos e resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, conectou um resistor de 200 a cada clipe, obtendo o arranjo ilustrado. Então, pessoal, olha só o que acontece. Essa aqui a gente chama de associação mista de resistores, que nós temos em série mais paralelo. Então, o que acontece? Se você for transformar isso aqui num esquemazinho, nós temos aqui, ó, o resistor R, e aqui em paralelo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 resistores em paralelo, e aqui por último o outro resistor. Esses resistores aqui, todos eles vão ter cada um 1000, e do outro lado aqui cada um vai ter 200 ohms. Então nós vamos trabalhar com par. Quando a gente trabalha associação mista, a gente vai trabalhar uma por uma. Então primeiro nós vamos resolver essa aqui. Vamos resolver apenas essa aqui, ó. O que vai dar? Se você pegar, vou pegar a mesma cor para ficar didático. Se você pegar aqui, como elas estão em paralelo, basta pegar 1000 e dividir por 5. Ou seja, 200 ohms. Então, o circuito pode ficar da seguinte maneira, ó. Você pode ter o resistor de 200. Aqui vai ficar o 200, que nós acabamos de calcular, que é essa parte aqui. E é da outra ponta de 200. Agora ficou a associação em série. E na associação em série, basta eu somar R1 mais R2
mais R3, ou seja, 600 ohms. Letra B. Então, pessoal, dê uma olhadinha nos exercícios resolvidos. Cai bastante esse conteúdo no Enem, então vale muito a pena dar uma lida e uma estudada nesse assunto. Qualquer dúvida, poste lá nos fóruns e até mais.